Por todo o mundo, existem os mais variados tipos de templos e centros religiosos, relativos a diversas culturas e tradições, e seguindo formas próprias não só nas doutrinas, mas também, por exemplo, em suas arquiteturas. Na Europa, podemos ver algumas colossais igrejas construídas em estilo gótico, romântico ou barroco. Na Ásia, mosteiros e templos de várias religiões diferentes. Em meio a tantos templos no mundo, um que se destaca por ser o maior templo subterrâneo que existe é o Damanhur. Damanhur não é só um templo, mas também uma comuna, ecovila e comunidade espiritual com sua própria constituição e moeda. Em 1979, um grupo de 28 pessoas começou a escavar uma montanha no norte da Itália, o que viria a ser o maior templo subterrâneo do mundo. Os chamados Templos da Humanidade são 9 construções ornamentadas, construídas sob a terra em diferentes níveis e conectados entre si por centenas de metros de túneis. Como se fossem capítulos de um livro subterrâneo, eles contam a história da humanidade, utilizando diversas formas de arte. Compondo uma catedral subterrânea, o conjunto localizado na encosta dos Alpes, a 50 quilômetros da cidade de Turim, no norte da Itália, é hoje o coração de uma realidade, o centro histórico de Damanhur, a capital da Federação Internacional com 5 comunidades, abrangendo 1.500 pessoas em todo o mundo. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A construção de Damanhur começou em 1979 pelas mãos de um grupo com inicialmente apenas 28 pessoas que o escavaram em segredo durante a noite. Desde o princípio, eles planejavam construir o maior templo subterrâneo do mundo, o que foi feito com sucesso após anos. Ao todo, Damanhur conta com 9 templos ornamentados, distribuídos ao longo de 5 níveis diferentes e todos conectados por túneis repletos das mais variadas formas de arte que contam a história da humanidade. A catedral é conhecida como Templos da Humanidade, inclusive. Já o nome Damanhur é uma referência ao antigo templo subterrâneo de Damanhur, no Egito, que também significa Cidade da Luz. Esta construção mais nova foi encabeçada por Roberto Airaldi, que faleceu em 2013, e que também era chamado na comunidade de Falco Tarascose, dente de leão falcão, como reflexo da tradição da comunidade de adotar nomes de animais e vegetais. Para a maioria de seus seguidores, Falco é considerado uma figura extraordinária. Ele é considerado por seus seguidores o homem do futuro que viajou no tempo para cumprir uma missão mágica para salvar a Terra e seus habitantes. De fato, em seus primeiros anos de existência, os Damurianos, nome atribuído àqueles que eram associados ao templo, acreditavam que viagens no tempo eram possíveis para aqueles que alcançassem o mais alto nível de iluminação, tornando-se assim temponautas. O próprio Falco afirmava no grupo que era uma pessoa de 600 anos no futuro, que havia retornado para tentar salvar a humanidade do desastre que se seguiria. Além disso, ele também dizia ter sido responsável por ainda mais no passado ter auxiliado no desenvolvimento de uma colônia que se tornaria a mítica civilização da Atlântida. E foi assim, sob a liderança de Falco, os primeiros Damurianos se envolveram na construção daquele que deveria se tornar o maior templo subterrâneo do mundo. Na época em que o templo começou a ser construído, o projeto precisou acontecer em segredo, pois a Itália não permitia por lei a construção de estruturas subterrâneas privadas. Isso sem mencionar que, sendo um país extremamente católico, o grupo temia que um templo relacionado a alguma outra crença fosse rejeitado. Pouco a pouco, o grupo foi ficando cada vez maior e buscando mais uma sociedade utópica que, junto deles, respeitasse e cuidasse do planeta e das outras pessoas. E conforme o grupo aumentava,
o templo também crescia. No entanto, mesmo com toda a cautela, uma hora o segredo vazou. Em julho de 1992, quando a maior parte do templo já estava pronta, Damanhur foi invadido pelas autoridades italianas. Foi então que Falco e os outros damurianos revelaram a simples e quase secreta porta de madeira que levaria para o interior do templo. Porém, ao avistar as salas temáticas com altas colunas, cujas paredes e tetos eram decorados com vários murais, mosaicos e afrescos, o procurador e os 3 policiais envolvidos na operação ficaram maravilhados. Eles foram com dinamites, mas quando viram cada câmara e começaram a compreender a sabedoria inerente contida, emocionaram-se e choraram. Era absolutamente impossível sequer pensar ou imaginar que um mundo incrível e inimaginável pudesse se abrir atrás de uma porta de madeira tão anônima. Após verem as 9 câmaras, disseram para continuarem com a obra de arte, mas que não construíssem mais. Nos anos que se seguiram, o grupo ainda precisou enfrentar uma complicada batalha política que só chegaria ao fim em 1996. Na ocasião, a justiça autorizou oficialmente o grupo a se manter, além de reabrir a catedral subterrânea. Damanhur é único no mundo. São pessoas que decidiram deixar sua zona de conforto para se unir a uma missão desafiadora. Falco encorajou esse tipo de afiliação porque, ao seguir a sua missão mágica, precisava construir templos onde tecnologias mágicas residiriam. Aos poucos, mais pessoas que compartilhavam dessa visão de criar uma sociedade utópica que respeitasse e cuidasse do planeta e dos outros se juntaram a eles. E aos poucos, adquiriram mais propriedades. Para atender às necessidades da comunidade e garantir seu sustento, estabeleceram pequenas empresas corporativas que se transformaram em padarias, vinhedos, livrarias e lojas. Os proprietários desses negócios, assim como os pedreiros, artistas, agricultores e artesãos, trabalhavam durante o dia e cavavam silenciosamente em turnos, ano após ano. Hoje, os templos da humanidade representam uma das principais atrações turísticas da Itália. Eles são usados para cerimônias e rituais religiosos e abertos para visitas a todos os habitantes da Terra.